Olha, meu pai tá pegando. Do meu pai. Você pode vir aqui assistir um vídeo do meu pai, que tá falando da verdade. Libertarei você. A paz de Cristo, meus irmãos, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz. Hoje é dia 29/11. Eu tenho gravado vídeos aqui proféticos falando a respeito de tudo que está acontecendo no Brasil, toda a manipulação de Jezabel, em meio ao supremo poder do Tribunal Federal, usurpação de poder aí do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, toda essa manipulação de fraude nas urnas, manipulação política, para poder continuar aí governando, pessoas que são envolvidas com tráfico, com coisas erradas, com a maldade, com mortes, com corrupção, com desvio de verbas públicas. E Deus tem trazido uma revelação forte nesta noite. Por isso eu peço que você preste muita atenção, que Deus vai estar revelando agora como Jezabel tem manipulado o governo, os políticos, a favor das trevas, para que a corrupção reine, para que as pessoas possam aí continuar no erro, continuar na maldade, e para que um reino de trevas fosse instituído sobre o Brasil, e não só sobre o Brasil, mas também sobre a China, sobre a América Latina, sobre países que já foram inclusive implantados na Venezuela, na Colômbia, no Chile. Então, fique atento com esta revelação, porque é assim que tem manipulado Jezabel, esse principado, essa potestade, Acabe e Jezabel, no reino celestial, homens e mulheres de Deus, pastores, apóstolos, profetas, pessoas aí, justamente para que pudesse permanecer no poder, o mal. E depois eu vou colocar um vídeo no final. Há 2 anos atrás, em 2018, eu tive uma revelação, que eu tive um sonho, aonde uma grande mesa tinha sido posta. E nessa mesa estava ali o presidente Jair Messias Bolsonaro e alguns pastores assentados nessa mesa, E esses pastores tentavam corromper, de uma certa forma ali, o presidente da República a fazer ali a vontade deles. Naquela época eu não tinha entendido muito bem o sonho, mas recentemente, agora Deus tem me trazido a revelação do simbolismo e do que representava esse sonho, o que tem a ver com esse sonho. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês, amém? Estou gravando aqui este vídeo, esta mensagem, diretamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro, para falar a respeito de um sonho que eu tive esta semana. Hoje é dia 20/5/2020, um sonho ao qual Deus me trouxe uma revelação. Deus me mostrava neste sonho uma mesa muito grande, onde nesta mesa estava assentado o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estava fora da mesa, observando de longe, juntamente com a minha esposa, a pastora Jamila. E nesta mesa se assentava um casal de pastores evangélicos homossexuais. Amém? Pela minha surpresa, no sonho, o presidente estava ali por causa, ouvindo, vamos dizer assim, esse casal de pastores, e sendo conivente com algumas práticas que talvez esta igreja, que se diz inclusiva, está tentando passar ao Brasil, passar às pessoas, não é? Ali naquela ocasião, o presidente, por causa de votos, por causa de querer manter o seu cargo, ou querer agradar a todos, acaba sendo manipulado, talvez conivente, com certas situações que esses pastores ou que estas pessoas por trás do meio homossexual, do meio aí GLBT, tentam introduzir na sociedade, não é? Como nós sabemos que você, presidente, sempre foi um fiel lutador, da causa hétero, um fiel lutador da moral, daquilo que a Bíblia Sagrada prega sobre isso,
né? Vem um alerta aqui de Deus para a sua vida, para que você tome cuidado com a manipulação política, com a manipulação, amém, de homens e mulheres que tentam, de alguma forma, conquistar espaço, conquistar leis, não é? Então vai aqui um alerta, presidente Jair Messias Bolsonaro, para que você fique atento às sorrateiras ciladas destas pessoas que tentam, amém, ludibriar, tentam manipular, talvez aí tentando dizer que tem votos, tentando dizer que a bancada LGBT é grande, tentando dizer que muitas pessoas que são homossexuais votam no Senhor, não é? Para que não seja passado certas leis, né? Certas coisas que infelizmente vão contra a moral cristã, vão contra os ensinamentos que Jesus Cristo de Nazaré deixou para as nossas vidas. Então eu digo a você, não ceda, amém? Não ceda às pressões por causa de votos, amém? Neste sonho ali, a minha esposa que estava ao meu lado, ao ver esta situação, né, no sonho deste casal de pastores homossexuais sentados à sua mesa, tentando convencer você de algo, ela começa então a chorar, ela é tomada pelo Espírito Santo, vai até você, presidente, para advertir, para lhe mostrar de que estava errado este posicionamento, de que isso não é cristão, de que esta igreja inclusiva não vem da parte de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de que esta igreja não pode ser chamada de igreja. Então isso vem um alerta para você tomar cuidado com esta manipulação destas pseudo-igrejas que estão sendo fundadas, dizendo que são evangélicas, mas que não seguem o evangelho de Cristo Jesus na íntegra. Meus irmãos, o presidente da República é um homem de Deus, amém? Este sonho não está falando mal dele, tá? O que está falando, na verdade, é que está existindo, né, e ainda está tentando existir uma manipulação, né, vindo através da mídia, vindo através do dinheiro, vindo através de cargos públicos, né, aonde o mal tem tentado dominar pastores, homens de Deus, que controlam muitas vidas, muitas ovelhas, muitas pessoas a fazerem a vontade das trevas através da política, através da corrupção, tá? O que você quer dizer com isso, apóstolo? Eu vou explicar para vocês, tá? Deus vai trazer a revelação para mim, está trazendo para mim e eu estou trazendo para vocês aí. O que tem acontecido? Partidos políticos, tá? Que são de esquerda, que são aliados a narcotraficantes, a terroristas, a países comunistas, tá? Que já estão implantados em outros governos como Venezuela, Chile, Colômbia, parte da China, né? E outros países que têm partidos comunistas, né? Socialistas de esquerda, né? Eles têm corrompido através do dinheiro e através de cargos públicos homens e mulheres de Deus, apóstolos, pastores, profetas, para estarem aí implantando a vontade deles de governo. Amém, meus irmãos? Isso é muito sério. Ah, apóstolo, mas você está falando isso da boca para fora? Não, eu vou provar para você na palavra de Deus, na revelação que Deus me trouxe a respeito de Jezabel e Acabe, que foram reis, ou seja, governantes, que por quererem prestar culto a Baal, né? Que Baal significa o quê? Possuidor, significa posse, significa bens, significa culto, né? A bens, né? O coração dado a bens, acabaram de uma certa forma se corrompendo aí, perseguindo profetas, amarrando profetas, né? Levantando profetas aí de Baal, ou seja, sacerdotes para servirem a este reinado corrupto, para que Acabe e Jezabel, que estavam ali no erro e no pecado, permanecessem no poder. Amém? Então a estratégia deles era corromper profetas, apóstolos, pastores para permanecer no poder. Isso não tem sido diferente, meus irmãos. Em meio à política brasileira, né, as trevas, Satanás, lógico, tem corrompido homens e mulheres através do dinheiro, através de influências, venda de influência, venda de cargos políticos, amém?
para dominar estes pastores e apóstolos, para que eles possam fazer com que estas ovelhas viessem a seguir e de uma forma ingênua a voltar em partidos de esquerda, partidos corruptos, partidos que vêm de uma certa forma aí pregando o quê? O aborto, né? Tentando fazer leis a favor do aborto, tentando fazer leis a favor da liberação das drogas, tentando fazer leis que de uma certa forma aí trazem a violência, a morte, né? Para a vida das pessoas, tá? Então eu vou trazer aqui na palavra de Deus aqui claramente, para que você possa se contextualizar, e vou até trazer aqui coisas claras que estão acontecendo na política, né? Homens e mulheres que já foram corrompidos espiritualmente, né? E fazem marchas aí para Jesus, que não vêm do coração de Deus. Eu não estou dizendo que a marcha para Jesus não é de Deus, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que partidos políticos têm aplicado dinheiro em marchas para Jesus, em marchas para a paz, para corromper esses pastores, esses presbíteros, esses diáconos, esses homens de Deus que têm se vendido através de cargos políticos para tentarem ser vereadores, para tentarem ser eleitos politicamente, para continuar mamando na teta do Estado, amém? Bem como também por dinheiro mesmo, corrupção, né? Então é necessário você tomar cuidado e entender tudo o que está acontecendo no Brasil, tá? Através deste principado que tentou corromper cargos políticos, né? Mas Deus está vindo com o juízo contra estes pastores, contra estes apóstolos, contra estes presbíteros, contra esses diáconos, contra estes profetas que se venderam a Jezabel, a manipulação de Jezabel, que se venderam a Acabe, vendendo de uma certa forma as suas ovelhas, os votos e tudo mais para essa prostituição decadente, essa corrupção, amém? Em nome de Cristo Jesus. Então vamos lá. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. E reinou 22 anos sobre Israel e Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Ou seja, este governante, amém, fez o que reprova aos olhos do Senhor. Se casou com quem não devia, amém, se prostituiu e passou a servir a Baal. Baal, como eu disse, em hebraico a tradução é possuidor, senhor possuidor. Ou seja, todo aquele que não tem o coração voltado a Deus, a adoração a Deus genuína, amar ao próximo como a si mesmo, se vende pela corrupção, se vende por bens materiais, se vende por casa, por carro, por roupa, por luxo, por ganância. Amém? E aqui este rei não era diferente. Ele estava servindo por dinheiro. E muitos pastores e apóstolos e homens aí da política que nem têm religião, ou até são de outras religiões como espiritismo, outras religiões católicas, macumbaria, não importa. Profetas aí de Baal, que servem aí ao demônio, ao capeta, e não servem a Jesus na íntegra e na essência. Não amam ao próximo como si mesmo. Se corrompem através de dinheiro, cargos políticos, amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, aqui, no verso 38 diz: Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quisson e lá os matou até aqui. Meus irmãos, aqui claramente fala a respeito de um profeta, amém? Elias, que foi levantado por Deus para profetizar que não haveria chuva, para profetizar tudo o que aconteceu ali sobre Israel naquela época. E uma das coisas que ele foi usado por Deus para fazer foi para prender todos os profetas de Baal, ou seja, os profetas que haviam se corrompido. Então eu mando dizer a você, em nome de Cristo Jesus, se você é um homem, uma mulher de Deus que se corrompeu por cargo político, se corrompeu por salário, se corrompeu, né, por dinheiro, por bens, né, vendeu o seu voto, deu o seu púlpito a políticos,
Amém? Deus está vindo com juízo sobre a tua vida. Este é um tempo que Deus vai prender pastores, vai prender profetas, vai prender homens de Deus que se corromperam. Amém? Não só da igreja evangélica, mas pessoas aí que podem estar aí dentro de outras religiões. Amém? Que servem a outros deuses e que se venderam, se prostituíram por cargos políticos. Amém? Por recursos financeiros, por poder, por posses, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero falar a respeito da marcha para Jesus que tem acontecido em alguns estados, em algumas regiões. Amém? Ao qual, como tem agido Jezabel em meio à política, em meio aos eventos religiosos, evento aquilo que está acontecendo. Amém? Vamos lá. Homens e mulheres, a palavra de Deus diz que eles têm que servir a Deus de todo o coração, não em troca de dinheiro, não em troca de dízimo, não em troca de oferta, não em troca de valores, amém? Você ofertar na vida de alguém, amém, é lícito. Mas você impor um valor para ir pregar a palavra de Deus, para ir cantar para Deus, isso não está na Bíblia, e isso é se vender. Isso é ser um mercador da palavra, amém? Isso é a mesma coisa que quando Jesus entrou no templo e derrubou lá a banca dos que vendiam a palavra de Deus, que vendiam ali pombas dentro do templo, que faziam da casa do Senhor o comércio, porque a casa de Deus é uma casa de oração. Amém? Então todos os levitas, pastores, apóstolos, amém? Que levam a palavra de Deus em troca de dinheiro, vão estar debaixo desse juízo. Deus viu, Deus está vendo, e é o tempo de você se arrepender. Para de cobrar pela palavra de Deus. Para de pregar cobrando. Amém? Colocando cachê. Para de cantar em troca de valores. Deus conhece o teu coração, levita. Deus conhece o teu coração, pastor. Amém? Muitos se corromperam pela necessidade. Porque passavam fome, porque estavam passando por problemas financeiros. Aí começaram a aceitar a oferta. Aí tudo bem, porque pode aceitar a oferta. Aí começaram a falar assim, bom, eu não vou se não me derem valor. Amém? Aí é que entrou o pecado, aí é que entrou o mal. Amém? Por necessidade. Mas se corromperam e vão estar debaixo do juízo de Deus. Acorda, igreja. Acorda enquanto é tempo. Acorda, profetas. Acorda, levita. Amém? Está vindo um juízo sobre o Brasil. Está vindo um juízo sobre a humanidade. Amém? E esses que forem pegos no erro, forem pegos em falta, serão levados, serão presos. Outros serão mortos. Outros o próprio Deus tirará da terra. Acorda. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, amém? Em meio à política, o que tem acontecido, que Deus tem nos trazido a revelação. Amém? Pessoas envolvidas com partidos errados, partidos de esquerda, pessoas envolvidas com coisas erradas nas nações, amém? De outros países que dominam, né, através de recursos financeiros, de venda de mercadorias ilegais, venda de órgãos, venda de tudo que é errado, dinheiro da promiscuidade, dinheiro da prostituição, amém? Tem financiado partidos políticos a estarem assediando pastores, até formando pastores e levantando pastores. Aí entra aquilo que eu falei para você, que eu tive aquele sonho, que o presidente Jair Messias Bolsonaro estava numa grande mesa e tinham pastores ao redor da mesa dele tentando ali convencer ele a aprovar leis, coisas, dar canetada a favor deles. Mas esses não eram pastores de Deus, eram pastores infiltrados, pastores que foram semeados, pastores que eram joio e não trigo, pastores que estavam ali semeados por Jezabel, pela corrupção, por Acabe, por este principado de corrupção, de posse, de Baal. Amém? Estavam tentando ali corromper o presidente. Amém? E eu acredito que ele não se corrompeu. Amém? Tanto é que ele tem lutado até o fim contra o comunismo, contra a invasão do Brasil, né? Tem se posicionado aí em juntar a pátria, ele é ungido de Deus, eu creio nisso, para poder trazer este juízo de Deus agora sobre a nação brasileira. Amém? Conduzi-lo aí a defender a nação brasileira de todo esse mal. Amém? Porém, houve essa tentativa. E se esse vídeo chegar aí na vida da Michelle Bolsonaro, chegar aí na vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele vai ver que essa revelação é de Deus. Que pastores tentaram corromper ele, tentaram aprovar leis que não eram de Deus. Muitas igrejas, até inclusive aí,
né, como Deus me deu no sonho, igrejas prostitutas, igrejas que pregam que homem com homem pode casar, que mulher com mulher pode casar, amém? Igrejas que foram semeadas no pecado, no erro, amém? Que tem se implantado no Brasil. Eu acredito que o presidente se posicionou contra isso, mas Deus me mostrou essa revelação na época. Na época eu até gravei uma mensagem dizendo a ele, presidente, cuidado, estão tentando aí chegar até você, né, como lobos em pele de cordeiro, amém? Não aceite, né, a fazer aliança com estes pastores, com estes falsos profetas, né, com pessoas aí que são ligadas a Umbanda, Quimbanda, Espiritismo, que fazem sacrifícios de animais, que amarram pessoas espiritualmente, né, que fazem magia negra para conseguir aí recursos financeiros, né, presentes, dinheiro, cargo, para conseguirem aí, de uma certa forma, casas, dinheiro, luxúria. E nós sabemos que isso não é só no Brasil, amém? Existem famílias aí espalhadas como Illuminati, Irmandade, tantos outros aí, que em nome de Cristo Jesus, infelizmente, são ligados ao mal, às trevas, e que têm se corrompido e dominado o mundo através do Deus dinheiro, Mamon, Baal, das posses, e corrompido as pessoas que realmente querem apenas viver Jesus, que querem a vida eterna, que querem a essência de Deus. Amém? Então, como eu estava explicando, amém, meus irmãos? Em meio à política, muitos ali conseguiram ser semeados. Muitos falsos pastores, falsos apóstolos conseguiram cargos públicos. E muitos verdadeiros pastores e verdadeiros apóstolos se corromperam. Como eu disse aqui, levitas se corromperam por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de fama, por causa de cargo. Amém? E acabaram aí aceitando verbas públicas. Amém? Para a marcha para Jesus. Ah, eu pago o palco, eu pago o som. Ah, olha, viu, vem cá, eu vou investir nos panfletos, né? Assinado aí muitas vezes por secretarias aí de cultura, né? Por ministérios, amém? Tudo isso dinheiro público investido para comprar cargos, para comprar votos, de uma certa forma por interesses, manipulações. E muitos pastores, amém? Alguns se corromperam ingenuamente. Eu não estou dizendo que são todos. Alguns aceitaram verbas públicas porque, né? Ah, não, vai ajudar aqui, vai ajudar com custeio. É caro fazer um evento desse. Amém? Mas são muito poucos. A maioria se corrompeu por cargos políticos, se corrompeu por verbas para filhos, né? Ah, porque meu filho precisa de uma verba aqui para ir jogar em outro país. Ah, porque o meu filho precisa de uma verba aqui, né? Ah, por causa que eu vou conseguir um cargo para o meu filho, para o meu parente, né? Ah, meu filho quer entrar na política, né? Ou então, ó, preciso aqui de uma pessoa aqui que ajude, que patrocine meu filho em tal coisa aqui. Aí mexeu ali, eu preciso de um alvará de funcionamento ali, preciso de um negócio aqui. E aí foram trocando influência política, trocando votos, trocando ovelhas, trocando o corpo de Cristo por posição política. Amém? Se corromperam. E aí estas marchas para Jesus, estas marchas pela paz, né, acabaram sendo controladas aí de uma certa forma espiritualmente por este principado. Amém? Começaram a comprar os levitas. Ó, vem cantar na minha marcha aqui. Eu pago 50 mil. Vem cantar na minha marcha aqui. Eu pago 100 mil. Eu pago 1 milhão. Tudo isso para tentar depois corromper, dar os seus púlpitos para os votos. Amém? Para continuarem no poder, se elegendo, para manipular. E é isso que tem acontecido. Criaram até instituições. Amém? De ensino para poder semear uma ideologia política, né? E nós sabemos que tudo isso está acontecendo. Tem o Foro de São Paulo, né? Nós sabemos que ali partidos políticos de esquerda se reuniram, né, para através de uma guerra política dominar as nações, né? Uma coisa que eles estão há 30 anos aí semeando. Não foi um plano que chegou da noite para o dia, não. Plano que tinha a ver com, olha, vamos colocar na cultura, vamos colocar na televisão, né? Aos poucos ensinando as crianças, né? Que é normal o sexo fora do casamento, que é normal a droga, que é normal a prostituição, que é normal o homem com homem. Aí começaram a levantar aí professores, né? Foram induzindo aí a maldade através do ensino nas instituições, né? Nas faculdades, nos colégios. E aí até mesmo dentro da igreja. Chegou ao ponto que até a igreja se corrompeu. Amém? Por causa da maldade. Então isso que está acontecendo no Brasil é um juízo de Deus.
E Deus manda dizer que é para pregar mesmo, é para atacar Jezabel da janela. Amém? É para trazer a revelação, amém? E eu vou trazer na palavra a revelação, em nome de Cristo Jesus, de tudo que está acontecendo no Brasil e que vai acontecer, para que você possa ficar atento, amém? A tudo que está acontecendo. Então caiu fogo do céu e consumiu ali, e Elias mandou prender ali os profetas de Baal. E aí, na sequência, Deus deu uma ordem: unja também Geu, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Geu matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Geu. Meus irmãos, aqui Deus estava levantando um rei, amém? Geu, para perseguir a descendência que tinha ficado ali de Jezabel, amém? Por quê? Porque Deus tinha trazido ali uma perseguição ao povo de Deus, amém? Deus tinha trazido ali uma perseguição ao próprio povo de Deus, e Acabe tinha morrido, e tinha sobrado ali Jezabel, amém? Então esta passagem aqui fala a respeito disso, né? Que era para ungir Geu como rei, amém? Que era para ungir Eliseu, amém? Como profeta. E o que isso quer dizer, apóstolo? Isso quer dizer o seguinte: filho de Ninsi significa separado por Deus, Jeová revela. Ou seja, Geu havia sido separado por Deus para não se contaminar com toda essa prostituição de Jezabel e de Acabe. Toda essa manipulação em meio ao governo, toda essa manipulação em meio ao profético, toda essa manipulação em meio aí à igreja. Amém? Filho de Ninsi significa Jeová revela, ou seja, Geu ia estar sendo levantado para revelar o que estava acontecendo. E eu venho como profeta de Deus revelar o que está acontecendo sobre o Brasil, sobre algumas nações, como eu disse aqui, China, América Latina, amém? Venezuela, Chile, Colômbia, tá? Em nome de Cristo Jesus. Então, aqui a palavra de Deus diz que Geu seria levantado para matar todo aquele que escapasse da espada de Azael. E Azael em hebraico é Deus vê. Ou seja, essas pessoas que estavam no governo estavam achando que não existia Deus. Essas pessoas que estavam no governo estavam achando que Deus não via as coisas, amém? Só que Deus viu e está vendo tudo o que está acontecendo, toda a manipulação política, geopolítica. Deus está no controle de tudo, amém, meus irmãos? E Deus está vindo com um juízo sobre as nações, sobre o Brasil, sobre os políticos, sobre os pastores e apóstolos, sobre também os falsos profetas de outras religiões, porque a palavra de Deus diz que o juízo dele começa pela casa. Começa pela casa. Amém? E nós já tínhamos visto aí pastores sendo presos, profetas, pessoas aí se vendendo a bens, a posses, matando maridos, indo presos, e vai continuar, vai continuar. E está vindo um juízo maior aí, que eu estou dizendo para vocês, os exércitos já estão acampados nas ruas, o Senhor dos Exércitos já acampou o exército brasileiro nas ruas, amém? Espalhados pelo país, espalhados pela nação, e vai começar a cair a casa de políticos, vai começar a cair a casa de pastores, vai começar a cair a casa de apóstolos, vai começar a cair a casa de levitas, de pessoas que se envolveram com política, com corrupção, amém? Por isso, se você está ouvindo essa pregação, esse é o tempo de você se arrepender e fazer como aquele profeta que viu que estava no erro, clamou quando o profeta foi ali apontar o erro para ele, falando, você vai morrer, arruma a tua casa. E ali ele clamou, orou, jejuou, e ali Deus voltou, o profeta falou, volta lá, Deus voltou, o profeta voltou e falou, ó, Deus está te dando mais 15 anos. Mas porque viu um coração genuíno e sincero. Se você for este político, se você for este corrupto, se você for este apóstolo, pastor, levita, que se vendeu ao dinheiro, à posse, a Baal, à prostituição, Deus está te dando a oportunidade de se arrepender. Aqueles que não se arrepender serão presos, serão mortos, e Deus mesmo ceifará da terra alguns. Escuta o que eu estou dizendo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que Geu matará aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Geu. Amém?
Eliseu é Deus é a salvação, ou seja, o próprio Deus. Amém? Faria isso com esses que estavam corruptos, com esses que estavam se vendendo. Amém? Se não fosse por causa do profeta, o próprio Deus. Amém? E Safate significa o quê? Ele julgou. Ou seja, a balança de Deus já julgou, meu irmão. A oração dos justos já chegou. Já encheu o cálice para esta nação. Amém? E está vindo um juízo de Deus. Então é necessário que você se atente ao que está acontecendo e se arrependa. Que ainda há tempo para você que serve a Deus. Amém? E se você é ímpio também. Porque está vindo um juízo sobre o Brasil. Amém? O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. Ou seja, veja o que começou a acontecer aqui. Amém? Começou a subir pessoas, vamos chamar assim, de outras nações, de outras regiões, contra aquele reinado. Por quê? Porque havia pecado em meio à política. Porque havia pecado em meio aos governantes. Amém, meus irmãos? E é isso que está acontecendo aqui. Por isso que o exército está nas ruas. Existem rumores de guerra, existe um juízo sobre o Brasil, e existem povos vizinhos querendo agora reivindicar aquilo que eles acreditam que é deles. Reivindicar o ouro, reivindicar a prata, reivindicar a comida, reivindicar os cargos políticos que deram, reivindicar o poder que deram, poder de drogas, o poder de dinheiro, o poder de tudo. Amém, meus irmãos? E a palavra de Deus diz assim, ó: e ele enviou um mensageiro à cidade, pedindo a sua prata, o seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Por quê? Porque a nação havia vendido os seus filhos. Porque quando nós pecamos, a palavra de Deus diz que Deus vai julgar até a 10ª geração. Quando nós cometemos iniquidade, a maldade não atinge só nós, mas a perseguição vem para os nossos filhos também. Então aqui o mal, as trevas, estava reivindicando, batendo lá no trono de Deus e falando assim: ó, chegou, eu quero aqueles que se venderam. É como se Satanás estivesse batendo ali, ó, na porta de Deus e falou assim: eu quero aqueles que me servem, eu quero os que se venderam a Baal, eu quero aqueles que se venderam à corrupção, eu quero aqueles que se venderam a cargos políticos. É como se o inimigo estivesse batendo ali na porta de Deus e falando assim: agora chegou o tempo, eu quero. E aqueles que não se arrependeram, aqueles que continuam no erro, no crime, na prostituição, na lascívia, na imoralidade, seriam ceifados. Mas Deus está dando uma janela de oportunidade aqui para você que está assistindo esse vídeo se arrepender e voltar os seus olhos a Deus, amém? Em nome de Cristo Jesus. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são os deuses das montanhas, e é por isso que eles foram fortes. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros oficiais. Deves tirá-los todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros oficiais. Sabe esses rumores que você está vendo aí na notícia aí? Que existe um governante que está para tomar posse e ele está falando: eu vou tirar o exército. Sabe o que ele está falando aí? Eu vou tirar. Né? Vamos fazer uma mudançazinha no exército aí. Né? Os que estão até corrompendo aí, polícia, chamando comandantes e falando assim: não, persegue o povo lá nas ruas, nas manifestações. Né? É isso aqui, meu irmão. Amém? As trevas estão reivindicando através destes corruptos que ajam de uma forma errada. Amém? Aí continua aqui, ó. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como aconselhado. Veja que aqui, meu irmão, amém? Os exércitos inimigos de outras cidades já estavam se organizando para atacar Israel. E não é diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Esses rumores de guerra, exército nas ruas, é para defender as nossas fronteiras. E até internamente, porque já existem cavalos de Troia dentro do Brasil. Já existem exército do inimigo já em regiões aqui estratégicas. Amém? Estão só esperando um comando das trevas para poder atacar e ir para as ruas e fazer algo mal contra a nação, contra as pessoas. Mas Deus tudo vê, amém? Deus está no controle de tudo. Devolverei as cidades que meu pai tomou do teu pai. Aí veja que infelizmente aqui, Acabe, como ele era um governante corrupto, amém? Está até doendo minhas costas aqui. Acabe, como ele era um governante corrupto, o que ele fez?
ele fez um acordo com este inimigo que estava subindo contra ele. Então, esta mensagem é para os políticos e governantes do Brasil. Não façam acordos, senão o juízo vai vir sobre vocês também. Não façam acordos com outras nações, porque esta nação aqui é de Deus. Amém? Não troque, amém? Deus pela força do braço. Confie em Deus. Vai na tua força, na força de Deus. Amém? Exército brasileiro. Cuidado para não ficarem do lado do comunismo. Não ficarem do lado da esquerda, do lado das trevas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aqui a palavra de Deus diz que Acabe, então, fez o seguinte. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse, mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Ou seja, por causa de terras, por causa de posses, por causa de bens, eles fizeram um acordo que não vinha de Deus. Amém? Olha o que aconteceu aqui. Ele disse ao rei, assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Veja que agora os governantes estão num poder de decisão tão grande, que se eles cometerem um equívoco, o povo brasileiro passará fome, passará problemas, passará por mortes. A descendência desses governantes serão julgadas por Deus. Então, é tempo de não se dobrar à esquerda. Não se dobrar também ao capitalismo exagerado. O Brasil é uma nação soberana que deve confiar somente em Deus, no seu exército, em homens e mulheres que ainda estão no poder, que não se corromperam. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor. Nabote, contudo, respondeu ao Senhor, livra-me, mas não darei a herança dos meus pais a você. Então Acabe foi para casa aborrecido. A palavra de Deus diz que ele contou tudo para Jezabel, a sua mulher, que ela disse, por que você está tão aborrecido? E ela disse o seguinte, venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, não te darei vinha. Aqui entra aquilo que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos. Homens e mulheres, profetas de Deus, venderam as suas vinhas por posse, por dinheiro. Amém? Mas no Brasil, nessas nações que eu estou falando para vocês, existem homens e mulheres que venderam-se. Venderam as suas vinhas, venderam a sua colheita, venderam os homens e mulheres de Deus para a corrupção. E aí disse Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levanta-se e coma, anima-se. Consegurei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Ou seja, aí nós sabemos que Jezabel arma toda uma situação para matar Nabote, não é? Nós temos visto isso, homens tentando matar outros políticos para conseguir a vinha, para conseguir poder, para conseguir o cargo. Nós temos visto tantas coisas, homens sendo mortos aí em meio à política, para darem cargos aos outros. Né? Você que tem acompanhado os noticiários, você que tem acompanhado tudo que está acontecendo, você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Amém? E a palavra de Deus diz assim. Deus disse assim para Acabe. Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. Assim diz o Senhor. No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue, disse para Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua face todos os do sexo masculino de Israel, sejam escravos ou livres. Ou seja, aqui veio uma profecia sobre Acabe, sobre Jezabel, de que eles seriam perseguidos, de que eles seriam mortos. E é isso que eu estou explicando para vocês, meus irmãos. Está vindo um juízo sobre o Brasil. E aqueles que se venderam
pagarão com preço de sangue. Eles se venderam, serão presos. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então Micaias respondeu: vim todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Por causa disso, muitas ovelhas ficaram sem pastor. Porque muitas ovelhas viram toda a manipulação, todo o controle. E eu convido você, ovelha, que você está vendo essa revelação e você ficou sem pastor, vem fazer parte da Igreja Luz. Amém? Aqui nós vamos tentar pastorear você através de Jesus, porque nós nada somos e nada temos. Mas Jesus dando a sabedoria, nós vamos poder mostrar para você, como estamos mostrando aqui, tudo o que está acontecendo, para que você não fique mais cega, para que você não fique mais perdida, mas para que você tenha como ser conduzida, para que você não seja mais conduzida por guias cegos. Amém? Entra no nosso site, entra no nosso Instagram, procura aí @igrejaluz com 2 Es, procura no YouTube, né? E passa a nos seguir nas redes sociais. Nós estamos tentando implantar igrejas, mais igrejas espalhadas pelo Brasil. Se você quer abrir igreja, nos procure também. Em nome de Cristo Jesus. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé. Aqui a palavra de Deus diz então que Jel morre. Amém, meus irmãos? Ele morre. E aí sobra Jezabel. E a palavra de Deus diz assim, para finalizar. Em seguida, Jel entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando em uma janela do palácio. Quando Jel passou pelo portão, ele gritou: como vais, Inri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 funcionários olharam para ele. Então Jel ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos e Jel a atropelou. Meu irmão, eu convido você que sabe de tudo que está acontecendo na política, que sabe de tudo que está acontecendo nos bastidores da igreja cristã, amém? Que não vem de Deus. Esse chegou o tempo de jogar Jezabel pela janela. Chegou o tempo de você mostrar, de você denunciar, de você falar tudo que está acontecendo nas redes sociais, de você realmente mostrar o que está de errado, amém? Aqui, Jezabel estava tentando falar assim: olha, você matou lá um rei. Olha, você não pode fazer isso contra um profeta de Deus, contra um ungido de Deus. É como se Jezabel estivesse falando assim: você falando mal de outro pastor, de outro apóstolo? Você falando mal da igreja? Seu assassino. Só que aqui, Deus tinha mandado o profeta Jel falar. Amém? Então, é o tempo de falar, de jogar pela janela Jezabel, toda a manipulação, todo o controle, toda a roubatina, todo o erro, toda a prostituição. Porque Deus está vindo com juízo sobre a nação. Amém? E aqueles que tiverem sido pegos no erro serão julgados por Deus. Então, se arrependa. É um tempo de juízo para avivamento sobre o Brasil, sobre a China, sobre a América Latina. Em nome de Cristo Jesus. Compartilhe o máximo possível esse vídeo com as pessoas, tá? Vou deixar aqui. Fiquem atentos. Em nome de Cristo Jesus. A paz de Cristo, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos aqui gravando esse vídeo, reunidos como família, para pedir a tua ajuda. Você que tem sido abençoado com as nossas pregações, né, com aquilo que nós temos trazido de revelação do que está acontecendo no Brasil, né? Nós necessitamos da tua ajuda, da tua oferta, para continuar gravando estes vídeos, para continuar evangelizando, para continuar visitando aí igrejas, né? Deus tem nos levantado para isso, para estarmos aqui como apóstolos de Cristo Jesus, abençoando a nação brasileira. E para que isso aconteça, nós precisamos da tua ajuda. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, aplanejamento@gmail.com, é o e-mail da minha esposa, vai aparecer lá, Jamila Alves. Se você puder fazer uma oferta, poder nos ajudar, tá? Nós vamos continuar gravando os vídeos, continuar enviando aí no canal do YouTube, do Facebook, né, do Instagram, tá bom? Então nos ajude, porque Deus tem nos levantado para conscientizar um povo, alertar um povo, né, que está preso, que está escravizado, trazer a luz para as pessoas, né, para aqueles que estão cegos e ainda precisam enxergar tudo o que está acontecendo no Brasil, para que você não venha a ser escravizado. Então nos ajude a continuar levando esta mensagem e as pregações que nós estamos fazendo para a nação brasileira, tá bom? Fiquem com Deus!